Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. E hoje a gente vai falar da continuidade à nossa série, né? Do diagnóstico à bancada. De novo, da bancada ao diagnóstico, né? Porque eu não sei porque eu enrolo, mas é normal. E aí, para bater esse papo com a gente hoje sobre hematologia, não poderia ser diferente da pessoa que está aqui hoje para bater esse papo. Gustavo Castro. E para bater esse papo, a gente vai falar em cima de um tema muito gostoso e que muitos têm dúvidas, né? Hematologia, olhos clínicos na bancada. Gustavo, muito obrigada por ter topado esse convite, por estar aqui comigo hoje, participando da série do Pod Capacita. Seja muito bem-vindo. Imagina, Joyce, eu que te agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui, tenho acompanhado o seu trabalho pela internet aí, de bastante qualidade. Então, me sinto honrado em poder sentar aqui e bater esse papo com você. Espero que o pessoal goste aí dessa nossa conversa. Obrigada, fico feliz em saber, né, que o pessoal da internet já está vendo aí. E a ideia é trazer para as pessoas o que eles não sabem ou têm dúvida. Isso é muito né? bom. E as pessoas têm que ser muito bem escolhidas, né, Gustavo? A gente tem que trazer aquelas pessoas que sabem explicar e tirar a dúvida da galera. Antes da gente começar com a primeira pergunta, que a primeira pergunta já vai ser bem importante para o pessoal da bancada, eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu a hematologia para você. Joyce, eu sou técnico de laboratório de formação, depois eu fiz biologia, fiz pós-graduação em análises clínicas, gestão laboratorial, pós-graduação em hematologia, e a paixão pela hematologia surgiu no meu estágio. No meu primeiro contato com a hematologia foi no meu estágio de análises clínicas em 1900 e deixa para lá. E ali eu me apaixonei pela hematologia. Então eu comecei a estudar nesse momento e não parei. Falo para você que eu não parei de estudar hematologia até hoje. E as coisas avançam de uma maneira muito rápida e se a gente não acompanhar, a gente fica para trás realmente. E sempre trabalhando com hematologia, fui plantonista. Hoje eu trabalho no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, no laboratório de hematologia. No Pedro Ernesto, como biólogo da hematologia. Então a hematologia faz parte da minha vida. Eu sou o cara que ando na rua, olhando as placas dos carros, LLA, eu já vejo leucemia linfóide aguda. Né? Eu já vejo lá LMC, leucemia mieloide crônica. Então eu cheguei ao cúmulo, Joyce, de ir para o shopping com a minha família e estacionar no subsolo e tinha lá a plaquinha de SS subsolo. Mas o meu primeiro pensamento foi, cara, que inclusão! Um estacionamento para falcêmicos homozigotos, que eu vi um SS, depois a minha mente, não, Gustavo, é subsolo. Uhum. Então, assim, eu gosto muito de respirar a hematologia. E sempre trabalhando com hematologia, fui para docência, de lecionar hematologia, que eu acho que a gente precisa compartilhar essas informações com o maior número de pessoas que a gente puder. Esse é o legado que a gente vai deixando, trocando essas figurinhas. Então, a hematologia surgiu na minha vida no meu estágio de nível médio, eu tinha 15 anos e me acompanha até hoje. Já trabalhei como plantonista, fazendo outras áreas, mas sempre associado à hematologia. Sempre. No plantão, deixa a hematologia comigo. Era plantonista, a hematologia está comigo. Então, assim, é a verdadeira paixão mesmo. Tem microscópio em casa, minhas lâminas no meu escritóriozinho lá, tudo, sempre com hematologia. Isso é bom, né? Porque ela se atualiza como qualquer outro setor de dentro do laboratório, da área de saúde, enfim. Sim. E a hematologia, ela é um pouco complexa para quem está começando. Muitas dúvidas surgem, né? E aí, a ideia de trazer a hematologia, eu queria ter trago bem antes, né? Mas a gente não conseguiu, né? Sim. A gente teve aquele um pouquinho de dificuldade, fiquei com a voz ruim e tudo mais. Mas por que da hematologia para mim? Muitas dúvidas para muitos profissionais. Não só essa, mas outras também, mas a hematologia é algo que, às vezes, as pessoas acham que é só passar o hemograma no aparelho. E Exatamente. aí? O que isso funciona para você? Não funciona. Não funciona. Na verdade, hoje as pessoas veem a evolução da hematologia de uma maneira como os equipamentos fazem tudo. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque o cara acha a hematologia complexa, então o equipamento faz tudo, a gente tem equipamento que faz lâmina, confecciona esfregaço. Cora as lâminas e identifica para você as células. E mostra numa televisão de 50 polegadas, em imagem Full HD, as células pré-classificadas. Então o cara pensa, ora bolas, não precisa de mim.
E aí gera uma legião de apertadores de botão. Sim. Quem sou eu para questionar um aparelho com essa tecnologia? Então, esse aí é o começo do fim. Eu costumo dizer que esse pensamento tem tudo certo para dar errado. Uhum. Então, a gente precisa sempre estar disposto a estudar esses equipamentos, estudar essas tecnologias, para a gente entender como elas funcionam. Cresce o profissional que questiona essas tecnologias. Então, ele vai entender como é que essas tecnologias funcionam, ele vai questionar essas tecnologias, ele vai recorrer ao bom e velho microscópio quando surgir alguma dúvida entre automação e imagens. Então, o profissional que acompanha essa evolução é o profissional que se destaca hoje no mercado. E eu te digo sem medo de errar, que uma pergunta que eu sempre ouço em aulas é: professor, a tecnologia vai roubar o meu emprego? Uhum. Não vai roubar o emprego. Quem vai roubar seu emprego é quem entende dessas tecnologias. Sim. Então, esses profissionais é que vão se destacar. A gente vai falar sobre a IA também dentro Sim. da hematologia, que é um assunto importante e que a gente precisa também falar. Mas a gente vai começar pela dúvida, né? Como eu falei no início. E aí, antes de começarmos, eu queria pedir o pessoal para se inscreverem no canal, seguir, né, nossos Instagrams. Vou botar... Qual é o seu Instagram, Gustavo? Fala pra gente. @hematologiaa, com 2 A's no final mesmo. @hematologiaa. Pronto. Podem seguir lá, tem um conteúdo bem bacana. Tem mesmo, e é verdade. Eu vou deixar aqui pro pessoal o arroba, para ninguém errar. O arroba da capacitação laboratorial, né? Que é @capacitação laboratorial. O nosso Instagram, o nosso TikTok, que agora a capacitação laboratorial tá no TikTok Legal. também. Capacitação laboratorial. O nosso YouTube, se inscreva no canal, compartilhem, comentem, né? E aproveitem que o professor Gustavo está aqui conosco para tirar as dúvidas também, que ele vai ter acesso também para ter Com prazer. essa resposta para vocês aí. Gustavo, nossa primeira pergunta. Vamos começar a Vera agora, né? Sobre neoplasias hematológicas, qual a dificuldade da galera? Começou pesado, hein, Joyce? Neoplasias hematológicas. Quando eu vou dar aula, curso prático, seminário de lâminas, a primeira pergunta que o aluno faz é: professor, eu vou ver blasto? Todo mundo quer ver o blasto. Sim. Mas quando ele aparece, todo mundo se desespera. Uhum. Então, na verdade, existe uma complexidade em relação às neoplasias hematológicas, mas a coisa não é tão difícil quanto parece. É só a gente começar a entender que as células neoplásicas, elas têm características. Então, a gente precisa entender essas características. Os equipamentos, a gente vai falar um pouco disso, eles te fornecem informações em relação à dispersão dos gráficos de histograma, as nuvens de dispersão. Eles fornecem informações valiosíssimas que você vai para a lâmina já com uma forte sugestão que é uma neoplasia hematológica. Tríade leucêmica, bicitopenia, a quantidade da contagem global de leucócitos. Então, o que eu poderia dizer sobre as neoplasias hematológicas? Qualquer profissional que estuda hematologia é capaz de liberar uma lâmina com neoplasia hematológica. Gustavo, você está louco. Impossível a gente entender daquilo tudo. Eu costumo dizer o seguinte: as células que você conhece, você identifica, os eosinófilos, mielócitos, metamielócitos, bastões, os monócitos, enfim. As células que eu não conheço, eu descrevo. Eu faço a descrição em laudo dessas células. E isso facilita o nosso trabalho e o do médico assistente. Então, se eu vi uma célula, eu estou inseguro, tenho pouca prática, mas eu sei que não é uma célula normal daquelas que eu conheço. Então, eu preciso descrever essa célula. Então, eu coloco lá célula mononuclear, com citoplasma escasso, alta relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa, presença de nucleolo, falo em relação ao citoplasma, se tem grânulos, se não tem grânulos, falo em relação ao tamanho da célula, se ela é grande, média ou pequena. Então, eu descrevo o que eu estou vendo. Uhum. Quando você faz isso, o médico assistente, ainda que ele também não saiba que célula que você está descrevendo, ele já vai entender que aquele não é um paciente normal. E ele vai solicitar a avaliação da hematologia. Uhum. Então, esse é o básico do nosso trabalho que a gente precisa fazer. Agora, eu já vi algumas vezes, as pessoas tentam adivinhar que célula é, sim, tentam colocar uma célula, e aí que está o problema. E aí o médico acredita naquela informação, porque ele precisa confiar no laboratório, e aí ele tem uma visão completamente errônea, né, do diagnóstico daquele
paciente. A maioria das leucemias, das neoplasias hematológicas são silenciosas, se descobre ao acaso, no exame periódico, enfim. Então o médico tem um outro olhar sobre um hemograma que não foi feito corretamente. E é bem simples, o que eu não conheço eu descrevo em laudo. Porque existem hoje algumas leucemias que são muito agressivas. O paciente convive muito bem com ela, como as doenças linfoproliferativas, as LL6. O paciente convive bem com ela, com o tratamento, mas existe, por exemplo, a leucemia promielocítica aguda. É uma leucemia que o paciente, quando ele descobre, é muito fácil de se tratar quando o diagnóstico é feito em tempo hábil. Porém, é uma das mais letais, porque o paciente é acometido dessas granulações dos promielócitos que ativam cascata de coagulação. Ou ele morre com coagulação intravascular disseminada, ou ele morre por hemorragia. E isso, assim, muito rápido. Então, essa é uma emergência médica quando você vê esse tipo de célula. E aí é que eu digo, não conheço, descrevo, que aí eu vou descrever que tem células com características blásticas, células com nucleolo evidente, cromatina frouxa, e o médico vai encaminhar esse paciente. Então, a hematologia, em relação às neoplasias, ela é complexa, porém, se você tiver um outro olhar, ela é relativamente simples para fazer a liberação. Outro erro, Joyce, que eu vejo bastante é as pessoas dizerem no laudo do hemograma se é um mieloblasto ou um linfoblasto. Gente, é impossível, à luz da microscopia óptica, você identificar a linhagem de um blasto. Então, o blasto, na microscopia óptica, no sangue periférico, ele é blasto. Os exames complementares vão fechar esse diagnóstico corretamente, vão usar marcadores específicos para identificar a linhagem do blasto. Então, a hematologia, as pessoas acabam complicando um pouco mais do que o necessário. Por exemplo, tem alguns linfomas que eu vejo células em formato de espelho de mão, chamado de hand mirror. Então, o que eu vou descrever? Presença de células em formato de espelho de mão. E o médico já vai direcionar o pensamento dele para esse tipo de neoplasia. Existe célula que tem similar à cara de bicho. O núcleo dela parece ter uma boquinha e o nucleolo parece um olho. O que eu vou dizer? Células similares à cara de bicho, muito comuns nos pacientes com linfoma do manto. Então, assim, a hematologia, ela te dá esses recursos, ela te dá as informações. A gente precisa pegar essas informações do equipamento e o que eu estou vendo em lâmina e fazer a descrição correta. Assim a gente consegue fazer uma boa hematologia. Uma dúvida que muitos têm quando estão na bancada, e para quem está começando também, o gráfico, ele fala muito. Muito. Né? E aí as pessoas, tem muitos que não sabem fazer a interpretação desse gráfico, e sabemos também que em alguns momentos as células podem vir de tamanhos diferentes, né? E o aparelho acabar se confundindo com outro tipo de célula e não aquela que é a real. E quando a pessoa não vê, não tem essa percepção e não entra numa lâmina para poder fazer essa conferência, porque essa conferência a gente só consegue ver tendo acesso à lâmina. Exatamente. E aí? Então, o grande problema aí é que as pessoas negligenciam os histogramas dos equipamentos. E aí eu queria abrir um parêntese. Quem trabalha com equipamento de 3 partes, lâmina para todos os pacientes. Não existe mágica aí. Ah, mas eu vi uma vez num laboratório que eu trabalhei, tinha de 3 partes, fazia lâmina só de quem apitava. Isso não existe. Quem trabalha com equipamento de 3 partes, lâmina para todo mundo. Ponto. Final, não existe vírgula aí. Não tem ponto de corte. Não tem ponto de corte. 3 partes é lâmina para todo mundo. Tá? Que é o famoso equipamento LMN. Ele libera linfócitos, monócitos e neutrófilos. E só. E aí o pessoal faz o cálculo pela cabeça. E aí os eosinófilos não tem, os basófilos não tem, os neutrófilos, se tem bastão segmentado ou granulócito imaturo, não tem. E aí o pessoal realmente que libera esses exames direto, falo sem medo nenhum, está chutando o resultado. Então os equipamentos de 5 partes, você já consegue liberar, porque tem os gráficos de dispersão. Esses gráficos, essas nuvens de dispersão, elas trabalham por tamanho e complexidade. Né? Alguns aparelhos mais sofisticados, eles também têm fluorescência. Então, a gente, quando entende desses gráficos, eu costumo dizer que os gráficos são tão importantes ou mais importantes do que a lâmina que você está vendo. Porque exatamente o gráfico é que vai te dar a ideia dessas células com tamanhos diferentes, com complexidade diferente, aquelas células atípicas, que o cara vai confundir o linfócito reativo com um blasto. O gráfico vai te mostrar onde está aquela dispersão de tamanho, complexidade e fluorescência.
Então, o que eu costumo ver? Alguns equipamentos, quando tem muito blasto, pelo tamanho da célula, por ser muito parecida com uma célula blástica, ele vai te dar uma monocitose. Então, você conhecendo não só o que seus equipamentos são capazes de fazer, mas conhecendo as limitações do seu equipamento, você consegue fazer um hemograma padrão ouro. Porque as pessoas querem saber o que meu aparelho faz. Mas tão importante quanto saber o que ele faz é quais são as limitações dele. Então, eu sei que o aparelho da marca X, quando tem muito blasto, ele vai me liberar monocitose. Mas o gráfico, ele te mostra um gráfico em forma de chama de vela, e não classificado por cores, porque eles classificam por cores. Alguns equipamentos o linfócito é verde, o monócito é rosa, o neutrófilo é azul, e você vai vendo essas dispersões, então você sabe se ele tem uma linfocitose ou uma linfopenia, de acordo com o tamanho, a incidência ali da nuvem de linfócitos. Então, se eu vejo uma nuvem densa na área dos linfócitos, eu sei que eu tenho uma linfocitose. Se eu vejo uma nuvem bem rara, bem rarinha, com poucos pontos, eu sei que eu tenho uma linfopenia. Então eu vou para a lâmina já sabendo disso. E o equipamento, gente, o equipamento conta 30 mil células. No microscópio a gente conta 100 células. No máximo 200 quando a gente faz uma reanálise. Então eu preciso confiar no meu equipamento. Existem equipamentos hoje de altíssima tecnologia. Obviamente, você tem que estar com as manutenções e os controles de qualidade em dia. E aí é um outro problema, Joyce. O controle é muito caro, passa uma vez por semana. O controle tem 3 níveis, passa um por dia porque é muito caro. E aí a gente não tem como falar de hematologia de qualidade. Outra coisa são os corantes. Não tem como a gente trabalhar com hematologia de corante se a gente não tem hematologia de qualidade, se a gente não tem corante de qualidade. Se você usa um corante de baixa qualidade, um linfócito reativo parece um blasto. Isso a gente já viu, está publicado aí em diversos artigos. Então, para fazer um hemograma de qualidade, para facilitar o nosso trabalho, a gente precisa usar microscópio e corante de qualidade. Agora, esses gráficos de dispersão, eles nos mostram, se tem células atípicas, ele mostra a fluorescência na área das células atípicas. Se eu tenho um granulócito imaturo, ele me mostra acima da população, da dispersão dos granulócitos no gráfico, ele me mostra uma dispersão acima disso, que são os granulócitos imaturos, com um pouco mais de complexidade de fluorescência. Então, o gráfico já me diz o que possivelmente eu vou encontrar na lâmina. E eu vejo as pessoas negligenciando os gráficos de dispersão. Até, Joyce, em relação às leucemias, é muito comum a gente ver, por exemplo, paciente com 200 mil leucócitos, um paciente idoso, uma LLC, com linfócitos pequenos, típicos e maduros. Esse gráfico é clássico. Na população de linfócitos, ele tem uma densidade muito grande, mas muito agrupada. Então, eu entendo, desses 200 mil leucócitos, essa população muito agrupada na área de linfócitos, que são linfócitos maduros, e do mesmo tamanho praticamente, porque são linfócitos maduros. Então, se a gente tem uma população dispersa para cima, eu já não penso mais numa LLC, eu já penso que tem células de alta fluorescência, então já posso pensar numa LLA. Então, o gráfico me diz tudo isso. Então, se você entender dos gráficos, você está um passo à frente de muitos profissionais que batem no peito e dizem que trabalham na hematologia, que fazem hematologia. Entenda dos gráficos e você vai dar um passo muito grande na sua carreira como profissional da hematologia. Ainda falando sobre, Sim. Acho importante a gente destrinchar rapidinho aqui para a galera tirar essa dúvida. Perfil da LMA. Perfil da LMA. Aí a gente entra num campo que a gente vai ter que cavar bastante aí, que parece uma portinha, a LMA. Quando você abre... Acha bastante coisa. Acha bastante coisa. Porque antigamente as leucemias mieloides agudas eram classificadas pela FAB, que é um órgão franco-anglo-britânico. E aí a gente tinha da M0 a M7. E a M0 era a leucemia mieloide aguda M0, que era blástica, depois vinha sem diferenciação, depois era M1 blástica com maturação, aí vinha a promielocítica, que era M3, a M4 era mielomonocítica, M5 monocítica. Então, de acordo agora com tantas variantes que a gente tem, e aí começou a acontecer, leucemia mieloide aguda M3, espera aí, mas essa variação aí é uma variação hipogranular. Então era leucemia mieloide aguda M3, variante hipogranular anômala. Os nomes começaram a ficar muito grandes. E aí o que a OMS fez? Hoje o diagnóstico das leucemias é molecular.
Isso ainda causa muita confusão, porque essa parte desse manual, ela deve ter pelo menos umas 150 páginas para você entender sobre essa nova classificação. Mas o que a gente pode dizer sobre o perfil da LMA? O perfil da LMA, o paciente vai fazer leucocitose, ele vai fazer a famosa tríade leucêmica. O que seria a tríade leucêmica? É a bicitopenia. 2 parâmetros estão muito altos e um parâmetro está bem baixinho. Então, essa seria a tríade... Desculpa, inverso. 2 parâmetros estão muito baixos e um parâmetro está bem alto. Normalmente, a leucometria está bem alta e você tem a hemoglobina muito baixa e plaqueta muito baixa. Essa é a famosa bicitopenia. E aí você sabe que você está diante de uma leucemia aguda. Pode ser uma LLA ou uma LMA. Qual a diferença no gráfico? Aí que está o interessante. A LLA, no gráfico, os dois vão ter bicitopenia. No gráfico, na LLA, você tem na dispersão da nuvem de linfócitos uma coisa muito grande, muito densa, deslocada bem para cima. Na LMA, você já tem essa população na nuvem 2 neutrófilos. E aí você tem essa população na nuvem 2 neutrófilos, uma população bem densa, deslocada para cima, que aí vai englobar toda a linhagem mieloide, incluindo monócitos. Então você tem uma nuvem bem larga e dispersa para cima. E os linfócitos são bem pouco populosos ali. Então, no gráfico, a gente já pode suspeitar se é uma LLA ou uma LMA. Por que se dá essa bicitopenia? Por que um parâmetro sobe demais e outros parâmetros ficam bem baixinhos, que inclusive é uma das causas de maior motivo de óbito nesses pacientes? Porque a gente tem uma medula só. Né? Eu tenho um professor que costuma dizer isso, de fazer essa analogia. A gente tem um forno só. Se eu estou assando frango, o bolo e o pão tem que esperar. Sim. Então, se a minha medula está produzindo só leucócitos, só blastos, são chamados clones leucêmicos, a hiperplasia mieloide, produzindo muitos blastos, ele não produz ou produz de forma muito deficiente a série vermelha, né, as hemácias e as plaquetas. Então, a minha medula está produzindo só blasto, então a minha série vermelha tende a cair e as minhas plaquetas tendem a cair também. Por isso se dá a tríade leucêmica ou a famosa bicitopenia. Um parâmetro está muito alto, que são os leucócitos, e 2 parâmetros muito baixos, normalmente hemoglobina e plaquetas. E a maioria dos pacientes, dependendo da gravidade, do grau de estadiamento, eles vão a óbito por esse motivo. Sim. Pode falar? Sem querer te cortar rapidinho. Não, fica à vontade. Infelizmente... alguns lugares, algumas instituições não tratam leucemia, ainda mais se não tiver hematologista na casa, não tratam leucemia como uma emergência médica. E o paciente fica lá no soro, aguardando vaga na regulação, a gente sabe que funciona assim, né? Aguarda a vaga na regulação e o paciente fica lá no soro, aguardando vaga na regulação. Dependendo da neoplasia, ele vai a óbito aguardando vaga na regulação. Se for uma leucemia aguda, se for uma promielocítica, ele vai a óbito na regulação, esperando vaga para ele ir para um lugar que tem hematologia. Sim. Outros pacientes convivem bem com uma LLC, por exemplo, muito bem tratada, o paciente tem uma sobrevida muito grande. Então, a sobrevida do paciente tem muito a ver, está diretamente relacionada com o tempo em que foi feito o diagnóstico correto. O tempo que foi feito o diagnóstico correto. Então, começaram os sintomas, o paciente procurou o médico, foi feito o diagnóstico correto e o paciente foi encaminhado para o serviço de hematologia para tratamento, o sucesso desse paciente de cura é muito grande. Sim. Hoje, com o que a gente tem disponível em relação à hematologia. E, infelizmente, muitos não têm de verdade. Não tem de verdade. E, infelizmente, isso passa pelo laboratório. Sim. E, infelizmente... E passa por despercebido. Às vezes, o laboratório falha. É isso aí. Por desconhecimento. Muitas vezes até tem o conhecimento, mas não reporta por medo. Exatamente. Ou por desconhecimento mesmo. Exatamente. Entendi. E eu já vi casos mais graves, que eu já ouvi de alunos, se eu liberar blasto, eu recebo até advertência, porque a minha chefia fala para não liberar. E a informação no laudo, não conta? Exatamente, exatamente. E aí você tira do paciente uma possibilidade de tratamento. Sim. Aí esse paciente, ele volta tempos depois, já sem possibilidade de tratamento. Porque é importante a gente dar as informações para o médico no laudo. No laudo. A gente tem um campo de observação.
Exatamente. Né? E o acesso aos médicos, principalmente locais hospitalares, Isso, né? exatamente. A gente pode entrar em contato com o médico e conversar. Isso, a gente precisa fazer isso. Tem resultados críticos dentro da hematologia. Sim. Que você não pode simplesmente liberar o resultado no sistema e o dia que o médico vê, ele toma ciência disso. E aí ainda tem um outro problema. Um plantão libera, o outro não libera, o outro libera e o outro não libera. Isso é um outro problema. Então, talvez uma falta de padronização. Padronização, e essa padronização você tem com treinamento. Sim. Capacitação e treinamento. Exato. Então você pega a equipe de hematologia. Quem faz hematologia nesse laboratório? O cara do domingo, o cara que trabalha sábado de noite, ele faz hematologia? Então, precisa reunir esse pessoal e a gente padronizar a nossa hematologia. Isso acontece muito com desvio à esquerda. Sim. Um plantão, o cara tem infecção, tem bastão pra caramba. No outro dia, 2. né, Jesus operou e ele tá curado. Isso. Aí depois vem o final de semana e ele fica doente outra vez. E aí, isso é ruim para o tratamento do paciente e o pior ainda, o laboratório perde uma coisa chamada credibilidade. Exatamente. O médico já olha e fala aí, mais uma vez, cada hemograma e tem um ainda jeito tem diferente. médico que, infelizmente, ainda fala assim, hoje é plantão de quem? Ih, o plantão de hoje já não é bacana não, só confio no de amanhã. Exatamente. Porque acontece, infelizmente. Infelizmente, a gente sabe que essa é a realidade. Sim. Mas isso, Joyce, eu acho que é muito culpa dos próprios profissionais do laboratório, sim. que não buscam a qualificação, que não buscam capacitação, Sim. que não buscam um entendimento maior. Hoje eu estava falando, vindo para cá, percebendo umas coisas, né? Tem 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que sai da faculdade e vê a necessidade de continuar se atualizando, e aquela pessoa que ela faz a faculdade e acha que já sabe tudo. Exatamente. Né? E não busca uma capacitação para isso, melhorar o seu serviço. Isso eu não estou dizendo só para o laboratório, não. Estou dizendo para todas as áreas. Não importa se é a área da saúde, se é a área administrativa, tudo se atualiza. Exatamente. Né? Só que a gente corre o risco de prejudicar a vida do paciente. Exatamente. A gente trabalha numa área que a nossa omissão, a nossa não atualização compromete não só a nossa vida profissional, que a gente vai ficar estagnado sem sair do lugar reclamando do nosso emprego. Uhum. Compromete a vida do paciente. Sim. Esse é o grande problema que a gente vê. Eu já peguei muitos laudos de colegas, olha, você pode ver o hemograma da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu filho, e tem como você colher um sangue aqui, a gente fazer um hemograma aqui? Uhum. Porque assim, são informações completamente discrepantes que... Sabe, laudos incompletos, laudos com informações equivocadas, desatualizadas, até mesmo equivocadas. Falei, gente, essas pessoas estão carimbando laudos, estão assinando laudos. Infelizmente, isso é na nossa mente também profissional da área. Sim. Vou te dizer por quê. Recentemente, um colega meu me mostrou um hemograma. Quando eu vi, agora eu não me lembro de fato os parâmetros, né, que estavam, já tem um tempinho. Mas aí, quando eu vi, a primeira coisa que eu perguntei, devido ao nome do local, tá? É raro. Tá errado. Tá confirmado isso? Porque a credibilidade existe. Sim. Né? E aí isso é chato, porque a gente é da área. E a gente descredibilizar, né? Digamos Exatamente. assim. Um local é péssimo. Péssimo. É péssimo. Parece que a gente está dando um tiro no nosso pé. Exato. Exatamente. Mas, infelizmente, acontece. Gustavo, então você falou sobre a diferença um pouco sobre da LMA, um pouco não, né? Destrinchou bastante aí. Chegou a comentar também sobre a LLA, né? De uma diferença da outra. Da LMC e da LLC. A LLC é aquela que a gente gosta de pegar no laboratório. Porque ela se mostra pra gente. Normalmente é o perfil de um paciente. E também já vi algumas falhas por falta de conhecimento assim, básico. Ela se acende. O paciente normalmente é idoso, acima de 50 anos, né? Tem uma leucocitose com linfocitose, e esses linfócitos são bem característicos, são linfócitos pequenos, típicos e maduros. Então, aquela linfocitose assim, relativa e absoluta, bem evidente. Você olha para a lâmina, só tem linfócito. E espalhado pela lâmina, a gente tem restos nucleares. Então, você tem um paciente idoso, você tem uma leucocitose, que pode chegar a 150 mil, 200 mil, e com uma linfocitose bem de linfócitos maduros, você não vai ver o linfócito atípico, são linfócitos bem maduros, cheio de restos nucleares, que a gente forma um tapete de restos nucleares, você provavelmente está diante de uma LLC. Lembrando que a gente não coloca em laudo que é uma LLC, a gente descreve, porque nós somos apoio diagnóstico, mas você dá a faca e o queijo para o cara. Sim. E aí são as famosas manchas de Gumpert, ou smudge cells, células esmagadas, são de restos nucleares. E ela é muito simples da gente ver em laboratório.
O paciente tem uma sobrevida muito boa, né? O tratamento eficaz, ele vai tratar na hematologia ambulatorial. Onde acontece o problema na LLC? Que a criança, o recém-nascido, a criança de 10 meses, a criança de 1 ano, ela também faz uma linfocitose, que é fisiológica por causa dos tecidos linfopoéticos. Estão se formando, então estão produzindo muitos linfócitos. Então, criança tem linfocitose, criança faz leucocitose e criança também faz alguns restos nucleares, é comum você encontrar. Só que criança não tem LLC. LLC acomete pacientes idosos, da fase avançada. E aí eu já vi laudo de criança de 1 ano, numerosas manchas de Gumbrat. Uma criança de 1 ano. E aí uma seguidora da página fez contato comigo. Professor, estou desesperada porque o meu filho foi encaminhado para hematologia e eu moro numa cidade bem remota aqui do interior de Sergipe. Aí eu consulta com hematologia na rede pública daqui a 2 meses e eu não estou dormindo de noite. Aí, você pode ver o meu hemograma? Eu falei, olha, não sou médico, sou biólogo, trabalho em laboratório, enfim, blá, blá, blá. Expliquei, mas eu posso olhar seu hemograma. O filho dela tinha 1 ano e meio e estava lá no laudo numerosas manchas de Gumbrat, conveniente encaminhar para a hematologia. Olha o estresse que se causa nessa família. O médico clínico que ele fez quando ele pegou o resultado, conveniente encaminhar para a hematologia, mancha de Gumbrat, sei lá o que é isso, encaminhou para a hematologia. Ele fez o que ele tinha que fazer. Sim. E aí ela aguardando a consulta com a hematologia em desespero. Aí eu falei, olha, vá na consulta, não deixe de ir, mas se é só por este resultado, provavelmente seu filho não tem uma neoplasia hematológica. Essa que está descrita aí, possivelmente não. Mas vai no seu médico, consulte no seu médico, converse com ele, mostre o exame a ele. Ela disse que o médico olhou, o hematologista olhou, ela retornou a mensagem 2 meses depois, dizendo que o médico olhou e riu. E perguntou onde ela tinha feito o exame, aí entra o descrédito do laboratório. Entendeu? E explicou para ela exatamente o que eu tinha falado. Mancha de Gumbrat não tem criança. Criança não tem LLC. Eram só restos nucleares por causa do tecido linfopoético bem ativo numa criança. Então, o que eu vou fazer quando eu ver numa criança um montão de linfócito e resto nuclear? O que você vai fazer? Nada. Nada a descrever. A linfocitose é normal e os restos nucleares também. É importante o pessoal saber, eles sabem, né? Mas eu acho que é eles se atentarem a isso. Os valores são alterados, mudam da criança ao adulto. Sim, não só sim. os valores, mas as percepções ali Sim, também. exatamente. Né? E tá tendo muita dificuldade. Sim. E aí? Eu vejo muita dificuldade. Seminário de lâminas eu vejo muita dificuldade. Né? Porque o hemograma de criança é uma hematologia, eu digo que é uma hematologia à parte. Sim. Você tem um monte de estranhócitos, é umas células que você não costuma ver, até porque o médico vai colher sangue de um prematuro de 7 meses, meio quilo. Então ele pariniza o scal para não perder, colhe um pouquinho de sangue, joga dentro de um tubo pediátrico com EDTA. E ele faz uma salada de anticoagulante e manda para o laboratório. Então a gente já tem esse comprometimento na qualidade daquilo que a gente vai ver, dos detalhes. E só que, como você disse, os parâmetros mudam, os parâmetros hematológicos e o perfil celular. Então é muito comum a gente ver uns linfócitos reativos numa quantidade que a gente não vê num paciente adulto. Então esses parâmetros a gente tem que estar muito bem ligado. Os índices hematimétricos também são diferentes. Então um paciente RN, ele é um prematuro, ele é macrocítico fisiológico. Então eu não vou botar macrocitose num prematuro. Aí depois ele faz uma curva que de 1 ano até 3, 4 anos ele é microcítico. E eu não vou botar microcitose numa criança de 1 ano. Então a gente precisa, não tem outro caminho, Joyce, a gente precisa ter conhecimento sobre essas variações. Sim. Não tem outro caminho, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente não liberar no nosso laudo informações erradas. Aí eu já vi o pior. Na dúvida, não libera nada. E aí uma informação importante passa. Eu costumo dizer o seguinte, um paciente com 500 mil leucócitos, um leigo vai dizer, isso é uma leucemia. O problema é quando você vê o paciente com 8 mil leucócitos e 4, 5 blastos. Esse é que é o problema. Que o laboratório que não está muito seguro, que não tem a qualidade, não vai liberar por medo. O cara não tem tríade leucêmica, o cara tem hematócrito normal, plaqueta normal, leucócito normal e ele tem blasto. Sim. Porque a leucemia ela tem que começar de algum lugar. Você pode estar pegando um caso de um paciente que está começando, está se instalando uma neoplasia hematológica.
O laboratório, por medo ou desconhecimento, libera um hemograma normal de um paciente com 8.000 leucócitos e 5 blastos. 3 meses depois, ele volta com 200.000 leucócitos, 60 blastos, provavelmente já fora das possibilidades de tratamento, ou com muito poucas chances de sucesso no tratamento. E isso passou pelo laboratório. Ninguém viu. Ninguém viu. Ou se de viu, novo, se viu, ficou com medo ignorou. de liberar. Cara, isso aqui parece blasto, mas o paciente tem 8.000 leucócitos, não vou liberar. Aí não libera, né? Faz o famoso pulócito, né? Finge que não viu, passa para outra célula e você está tirando desse paciente uma possibilidade de tratamento, uma chance dele continuar vivendo com saúde. E a gente não está pedindo para ninguém ser especialista em hematologia. Exatamente. Está pedindo para saber... Exatamente. O básico, digamos assim, porque quem está na hematologia tem que saber. Sim, e eu digo para você, todo mundo, né? Mas... não é para ser expert em hematologia, não. O bom profissional, a gente conhece nossas limitações. Sim. Porque ninguém sabe tudo. Sim. Eu faço hematologia há 32 anos. E às vezes eu chego no laboratório e o pessoal, ainda bem que você chegou, dá uma olhada nessa célula aqui. Eu não faço ideia do que seja. Tem coisa na hematologia que a gente nunca viu. E a gente vai recorrer à literatura, a gente vai recorrer aos colegas, e eu chamo isso de compartilhar a responsabilidade. Sim. Então a gente manda para o colega, pergunta para os colegas, a gente reúne, conversa e cria grupo no WhatsApp, o que você acha? E a gente, tanto no FRJ quanto na UERJ, a gente tem grupos de laboratório de hematologia com hematologia clínica. Então, grupo no WhatsApp. Então a gente troca figurinhas ali. Gente, o paciente aqui está com 5.000 plaquetas, está compatível? O que vocês estão fazendo? Não, é um paciente que a gente está fazendo tratamento. Então, essa troca de informações que em alguns lugares não acontece, né? O laboratório pega o pedido médico, fala, o que será que ele quis dizer com esse pedido aqui? Não tem indicação clínica, não tem nada. O laboratório, por sua vez, libera um laudo que o médico vai olhar e falar, cara, o que será que ele quis dizer com essas observações? Então falta linkar essas... a gente está caminhando no mesmo sentido. Sim. Nós não estamos caminhando em sentidos opostos. Então, por que a gente não unir, né, esse conhecimento em prol do paciente? Sim. Então, isso que a gente precisa fazer, mas dificilmente isso acontece. A capacitação laboratorial tem um grupo de WhatsApp, né? Tenho dentro desse grupo 100 e poucas pessoas da área da saúde, de análises clínicas, né? E o que eu fiz? Todo dia a gente coloca um quiz ali. Legal. Né? E eu não coloco sozinha. O que eu fiz? Peguei uma pessoa de hematologia, de microbiologia, de uroanálise, de parasitologia, para colocar esses quiz ali, cada dia um que coloca. Sim. Eu poderia colocar, mas eu não seria a pessoa né, ideal para explicar de tudo. A gente sabe de tudo um pouco, sim, mas a gente não sabe de tudo exatamente. Né? A gente tem dúvidas também. Então, isso que você falou é importante. A ajuda que um colega tem que dar ao outro. Sim. Né? Até porque é multidisciplinar. Sim. Medicina laboratorial é multidisciplinar. Então, eu me especializei muito em hematologia. Minha vida inteira fazendo hematologia. Só que a hematologia passa pela bioquímica, a hematologia passa pela uroanálise, a hematologia passa pela parasito. Então, as áreas, elas interagem. Sim. Então, se eu estudar só hematologia, se eu focar na hematologia, eu fico deficiente na hematologia. Então, eu tenho que pegar um paciente que tem um plasma ictérico e eu tenho que saber que ele tem um hepatograma alterado e eu posso procurar esferócito. Pode ser uma anemia hemolítica. Então, eu preciso entender da bioquímica. Eu tenho um paciente que eu tenho uma eosinofilia, então eu tenho que entender do parasitológico para saber se pode ser uma eumintose. Então, dentro de cada área específica, tem uma multidisciplinaridade dentro dessa área. Eu só faço hematologia, não quero saber da bioquímica, não quero saber da uroanálise. É um profissional deficiente, porque isso é multidisciplinar. Então, a gente precisa fazer uma integração dos setores até para você trabalhar bem no setor específico que você está lotado. Exatamente. Tem que ser assim, não tem outro caminho. Verdade. Gustavo, a gente vai falar sobre, aproveitando que você falou sobre anemia, a gente vai entrar no assunto de anemia agora, né, que também é uma dificuldade do pessoal. Mas antes, eu vou falar com o pessoal aqui rapidinho sobre uma parceria que a Capacitação Laboratorial tem junto ao Pod Capacita, né, que é a Precisão Cálculos e Perícia. É uma empresa de contabilidade que está aqui para nos ajudar, tem a consultoria financeira deles também e tem a parceria com a Capacitação Laboratorial junto aos demais laboratórios que estão precisando de um suporte financeiro, né, de uma ajuda. Descobrir ali o caminho onde está errando e tudo mais. E fora isso, estamos na época do imposto de renda, que a gente estava até ali fora falando sobre isso, né, Gustavo? Que aí, como o Patrick fala, com o leão tá com a boca aberta, né? Só esperando a gente dar um mole.
E aí as pessoas às vezes vão buscar, né, o mais fácil, o mais barato, mas não entendem realmente do processo que precisa. Então eu convido vocês a verem, a visitar o site da Precisão, o Instagram, vou deixar aqui para vocês. Entrem lá, tirem suas dúvidas, eles respondem sempre que necessário, sempre que vocês precisarem, ok? Voltando aqui, a gente vai falar sobre anemia. Qual é a maior dificuldade da galera em perceber, em detectar anemia? Porque a gente sabe que não é só um tipo de anemia. Sim, a anemia também é um campo muito grande. Sim. A maior dificuldade que eu vejo, não só do laboratório, mas do corpo clínico em geral, é o subdiagnóstico. As anemias, as mais simples, são muito negligenciadas. Elas são silenciosas, são insidiosas, se instalam de uma maneira muito devagar, as anemias carenciais, e elas são subdiagnosticadas. E esse é um grande problema que a gente vê hoje. Por exemplo, uma anemia carencial ferropriva, que segundo a OMS é a anemia mais comum no mundo. E elas são subnotificadas, elas são subdiagnosticadas, elas passam batidas pelo laboratório. Começando, Joyce, que para a gente entender desde o começo que a anemia não é doença. Sim. A gente ouve falar assim, meu sobrinho está doente, está o quê? Está com anemia, né? Anemia não é doença. Ou então que a gente ouve muito, nossa, fulano está com anemia profunda, né? Eu só vejo uma maneira do sujeito ter anemia profunda. Se ele tiver anêmico e for mergulhador. Né? Aí ele está anêmico e mergulhou, então ele está com uma anemia profunda, lá a 20 metros de profundidade. Então existem vários tipos de anemia, e isso causou discussão quando a gente fala sobre anemia normocítica e normocrômica. Peraí, se é anemia, como é que é normocítica e normocrômica? Cor normal, tamanho normal, como é que é anemia? Sim, as hemorragias são anemias normocíticas e normocrômicas. O cara perde a massa íntegra, com todos os seus componentes. Então ele tem uma anemia normocítica e normocrômica. As anemias hemolíticas, intravasculares, extravasculares, as anemias por deficiência enzimática, as anemias carenciais, então tem diversos tipos de anemia. O OMS diz que a anemia carencial ferropriva é uma das mais comuns no mundo e elas passam batidos pelo laboratório. E um parêntese bem importante que eu vou relatar aqui sobre a anemia carencial ferropriva é que você pega um hemograma microcítico e hipocrômico clássico, né, de uma anemia ferropriva, e aí você faz um hemograma, leva no médico esse hemograma e ele vai suplementar ferro. Porque é uma anemia microcítica hipocrômica. Só que pode não ser uma anemia microcítica hipocrômica por deficiência de ferro. Não tem como fazer o diagnóstico de uma anemia pelo hemograma. Precisa ser solicitada a cinética do ferro. Então eu preciso ver se realmente é o ferro, se é a ferritina, que é o depósito, se é a transferrina, quem transporta, se é a capacidade de fixação do ferro, se é o índice de saturação, o que está comprometido nesse processo. Às vezes não é o ferro. Então está suplementando ferro de um paciente que o problema dele não é o ferro. E aí você suplementa ferro nesse paciente e aí corre-se o risco, em casos raros, mas tem na literatura, de submeter o paciente a uma condição chamada de hemocromatose secundária. Que seria hemocromatose secundária? É a sobrecarga de ferro, que é prejudicial ao organismo. O ferro é muito tóxico. Ele é importantíssimo no nosso organismo, mas ele tem que estar lá na medula para compor a eritropoiese e ele precisa estar dentro da hemácia para fixar o oxigênio lá dentro da cadeia de globina. Fora desse processo, ele é tóxico. Tanto que a hemácia corre a hemólise fisiológica, após os 120 dias em média de vida útil, esse ferro volta para compor a eritropoiese. Ele é transportado para lá novamente. Então, se ele está livre, ele é tóxico. Ele começa a impregnar em órgãos e tecidos, onde é chamado de hemocromatose. E aí tem paciente suplementando ferro. Pelo hemograma. E eu vejo isso muitas vezes. Não tem outra base, né? Não tem outra base. Por quê? 99,9% dos hemogramas microcíticos hipocrômicos são ferroprivos. Mas como dizia o nosso amigo filósofo contemporâneo Wesley Safadão, tem sempre aquele 1%. Verdade. Aquele 1% é que vai ferrar a vida do paciente. Porque o cara pega um microcítico hipocrômico e ele suplementa ferro. Porque a grande maioria é ferroprivo. Porque o OMS diz isso. Só que se você pega um paciente, por exemplo, talassêmico, Sim. que é uma hemoglobinopatia, é uma deficiência na formação das cadeias de hemoglobina, esse paciente tem um hemograma microcítico e hipocrômico. E não é por falta de ferro. O ferro está lá, ok, está bonitinho lá.
Só que o problema dele é na estrutura da hemoglobina. Ele tem uma hemoglobinopatia. Então, se o cara fizer uma cinética do ferro, ele consegue pegar que essa deficiência não é na cinética do ferro. E aí ele vai pedir um exame chamado eletroforese de hemoglobina, que aí ele vê que o hemograma microcítico desse paciente não é pela deficiência de ferro, ele é um portador de hemoglobinopatia. E aí é genético, então ele começa a estudar a família. E aí hemograma do pai, da mãe, eletroforese de hemoglobina do pai e da mãe para ver de onde foi herdado esse gene. E existe, Joyce, uma calculadorazinha que está na internet disponível para todo mundo, chamado índice de Mentzer, que muitos profissionais de laboratório nunca ouviram falar e muitos clínicos também nunca ouviram falar. É simples, você não precisa nem fazer conta. É só você colocar os parâmetros lá. É você pegar o VCM, que é o volume corpuscular médio, e dividir pela global de hemácias. Se der acima de 13, que é o ponto de corte, acima de 13, anemia ferropriva. Bem possível. Se der abaixo de 13, possivelmente hemoglobinopatia, talassemia. Isso é simples de se fazer. E você salva o paciente de tomar medicamento que não precisa, reposição que não precisa, e fazer um tratamento correto. E aí você vai ver que tipo de hemoglobinopatia, que tipo de talassemia esse paciente está acometido, e vai tratar esse paciente, se for o caso. E é bem simples, numa simples anemia ferropriva, que todo mundo acha que é por deficiência de ferro, porque o hemograma é muito parecido, microcitose e hipocromia. E aí o cara vai suplementar ferro. Outra anemia muito comum, deficiência de B12 e ácido fólico. Silenciosíssima, muito silenciosa. Quando ela começa a dar sinais e sintomas, esse paciente já pode estar acometido de algum quadro irreversível, como formigamento em extremidades. O professor Rodolfo fala muito bem disso. Formigamento em extremidades, tremor, que é a deficiência de B12, que é inversamente proporcional à homocisteína. Então, quem controla a homocisteína é a vitamina B12. Então, se eu tenho uma queda de B12, eu tenho um aumento de homocisteína com comprometimento neurológico nesses pacientes. O ácido fólico, a gestante. Quem é mamãe sabe que tem que suplementar ácido fólico. Por que precisa suplementar ácido fólico? Porque o ácido fólico é responsável pelo fechamento do tubo neural desse paciente, do feto, durante a gestação. Então, a deficiência de ácido fólico faz com que esse paciente pode nascer com a chamada espinha bífida, né? Que cientificamente é chamado de mielomeningocele, comprometimento de membros inferiores, de esfíncteres anal e uretral. Esses pacientes têm dificuldade de caminhada ou são cadeirantes, tudo pela deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Então, também é silencioso. Então, precisa ser incluído nos exames de rotina desses pacientes não só a cinética do ferro, além do hemograma, como também vitamina B12, ácido fólico e homocisteína. São anemias carenciais, silenciosíssimas, que quando começam a dar sinais, já existe um grau de comprometimento. Você tem uma ideia? Para você ver uma hemácia microcítica hipocrômica da anemia ferropriva num diagnóstico correto, essa anemia ela já está nesse paciente há pelo menos 3 meses, porque tem uma ordem de instalação. E ver no hemograma do sangue periférico microcitose e hipocromia é o último estágio. Então, ele já começou lá atrás, quando se esgota o depósito de ferro, você esvazia o depósito chamado ferritina, e aí você não tem mais como repor. As hemácias que começam a sair já começam a ser microcíticas, hipocrômicas, não tem hemoglobina e ferro para todo mundo. Então é um processo que, para chegar na corrente sanguínea como hemácia microcítica hipocrômica, essa anemia já está instalada há pelo menos uns 3 meses. E isso é negligenciado, isso passa batido. As hemolíticas, tudo que diminui a sobrevida da hemácia é considerado uma anemia hemolítica. E aí a gente tem também uma gama delas, como microesferocitose hereditária, a própria anemia falciforme, né, que o drepanócito ele tem uma diminuição da sobrevida. Então tem diversos tipos de anemias que diminuem a sobrevida da hemácia. E, Joyce, fica uma dica, no laboratório, você está achando que esse paciente tem uma anemia hemolítica, o plasma dele está ictérico, está havendo uma sobrecarga hepática por diminuição da sobrevida da hemácia, faz um LDH. O LDH é um excelente marcador, porque a hemácia é riquíssima em LDH. Então, se existe destruição eritrocitária, existe liberação
de LDH em quantidade. Então faz o LDH, se esse LDH estiver muito alto, possivelmente você está diante de uma anemia hemolítica. E aí você bota isso no laudo até que o médico não tenha solicitado. Sim. Você coloca lá que você fez o LDH e coloca o valor do LDH, coloca o que você encontrou, esferócito, enfim, os poiquilócitos que você encontrou e você dá com isso a faca e o queijo na mão do médico, só para ele pedir os exames complementares para fazer o diagnóstico correto da anemia, que tipo de anemia e o tratamento correto. Sim. E aí não é só um hematócrito e uma hemoglobina baixa. Pessoal, né? Não é só. E quando a gente fala de anemia, a gente também tem que falar sobre os índices hematimétricos. Sim. Né? Que muitos acham que está ali no laudo só de enfeite. E ele tem cálculo. Tem cálculo. E tem significado. Sim. Também muitos não sabem. Vamos falar um pouquinho sobre o índice hematimétrico? Sim. Sobre cada um, que não são muitos, são poucos, né? Com tudo que a gente já falou aqui, ele é bem pouco. De cada um. O que cada um significa? Joyce, os índices hematimétricos tem profissional que nem sabe para que serve. Sim. O cara vê um hemograma, ele quer saber quanto é que tem o hematócrito, a hemoglobina, a global de leucócito, as plaquetas e a lâmina. O que deu na lâmina? E o índice está gritando. Gritando. VCM ou VGM, né? O volume globular médio, ele calcula a média do tamanho dos eritrócitos. Então, ele é muito importante associado, aí piorou, associado ao histograma de hemácias. Então, a gente tem lá o teu equipamento, eu tenho certeza que ele libera lá um histograma, um gráfico de hemácia, que as pessoas mal olham de leucócito. De hemácia, então, esquece. Então, o histograma de hemácia associado aos índices hematimétricos, eles nos dão informações muito fidedignas da situação de momento daquele paciente. Então, o volume globular médio. Então, eu tenho um volume globular médio abaixo da minha referência, pode indicar um processo de microcitose. E aí eu vou para o gráfico e vou ver que a base do meu gráfico ele está deslocado mais para o vértice, mais do zero. Então, ele está deslocado para a esquerda. Então, aquele gráfico ali, o eixo horizontal, ele mostra tamanho de hemácias em fentolitro. Então, se eu tenho hemácias pequenas, ele está deslocado para a esquerda. Se eu tenho hemácias muito grandes, acima do valor do corte do meu VCM, eu tenho hemácias muito grandes, eu posso ter uma anemia macrocítica. Então, eu vejo que o meu gráfico ele está deslocado para a direita. E olha que interessante, a base do meu gráfico, né, onde ele começa e onde ele termina, nos dá uma informação importantíssima que aí a gente entra num outro índice que é o RDW, que é o índice de anisocitose. Poucos sabem que se eu tenho uma base estreita, eu tenho uma população homogênea de hemácias. Então, se eu tenho uma microcitose com base estreita, eu tenho uma microcitose que ela já é bem antiga. Eu não tenho hemácias de outro tamanho. Tudo que existe ali é microcítico. Então, eu já penso que há pelo menos 3 ou 4 meses esse paciente tem uma microcitose. Então, a microcitose é uma anemia microcítica bem antiga. Se eu tenho uma microcitose, mas a base do meu gráfico ela já é mais larga, alterando o meu RDW, eu posso entender que é uma anemia se instalando nesse paciente ou uma recuperação medular. Ou seja, eu tenho hemácias microcíticas, mas eu ainda tenho hemácias normocíticas num processo de recuperação, ou eu já tenho hemácias normocíticas, se eu estou atendendo bem ao tratamento. Então, essa variação no tamanho, mesmo que eu tenha microcitose, a base do meu gráfico vai me informar sobre população homogênea, anemia antiga, tanto micro quanto macro. Né? Eu tenho uma base larga, a população heterogênea. Então, anemia se instalando ou recuperação medular, ou resposta a tratamento. E essa base do gráfico já me diz sobre o RDW, que é o índice de anisocitose, que desde que o mundo é mundo se trabalha, se comercializa, se pratica o RDW-CV, que é o coeficiente de variação. Essa é uma marca, é uma mensuração que ele faz na base do meu gráfico de histogramas, mas ele faz aproximadamente 50% a 60%. Ou seja, ele faz lá em cima. Ele faz lá em cima. E hoje se pratica o RDW-SD, que é o RDW desvio padrão, que ele é bem pertinho do meu eixo do tamanho das hemácias.
Então, qualquer alteração no tamanho, o RDW-SD ele é muito mais sensível do que o RDW-CV. Eu preciso de uma alteração bem significativa no tamanho dos meus eritrócitos para eu poder tocar o meu RDW-CV. Mas qualquer alteração no tamanho dos meus eritrócitos, eu já mudo a base do meu gráfico. Já tem hemácia chegando de outro tamanho. A base alarga. Então já me altera o RDW-SD. Então eu posso ter um hemograma com RDW-SD alterado e o CV normal? Posso. O que isso me diz? Que eu tenho uma anemia se instalando. Ou eu tenho uma resposta ao tratamento. Eu já tenho hemácias novas chegando. Então, olha quanta informação a gente tira de um VCM, RDW e o histograma de hemácias. Esse é o meu VCM com RDW. Já me diz muita coisa. O HCM, como é que eu calculo isso? Isso cai em muito concurso. É hematócrito dividido pela global de hemácias. Você vai ter o VCM. Tá? Os equipamentos calculam, mas o concurso vai pedir para você. E aí você não está no equipamento. Você vai ter que saber calcular para marcar a alternativa correta. O HCM, que é hemoglobina corpuscular média, é hemoglobina dividido pela global de hemácias. O que isso vai me dizer? A gente ouve muita coisa sobre HCM e CHCM, que é a concentração da hemoglobina corpuscular média. Quem determina a hipocromia? O HCM ou o CHCM? Eis a questão e a dúvida. Eu libero hipocromia pelo meu CHCM. Não, mas quem diz a hipocromia é o HCM. Quem determina a hipocromia é o HCM. Ele é muito mais fidedigno do que o CHCM. Gustavo, por quê? Porque o meu HCM ele é medido em peso. O meu CHCM ele é medido em concentração. Como é que eu vou trocar isso em miúdos para a gente não esquecer nunca mais? O tamanho da hemácia altera o meu CHCM, já não altera o meu HCM. Ou seja, eu tenho uma xícara de água e eu tenho um balde de água. Eu peguei uma colher, vamos supor que nessa colher eu tenha 50 gramas de açúcar. Então eu coloquei na minha xícara de água e no meu balde de água. Eu estou falando do HCM e do CHCM. 50 gramas de açúcar na xícara de água. 50 gramas de açúcar no balde de água. Vou mexer os dois. A minha concentração aqui, ela é uma. No balde de água, ela é outra. Sim. Né? Estamos entendidos até aqui? Sim. Beleza. Só que os mesmos 50 gramas que eu coloquei aqui. Então, muda a concentração para a xícara para o balde. Esse é o CHCM. Então, se eu tenho alteração no tamanho, eu tenho alteração de concentração. Só que o HCM é medido em peso. Então, se eu tenho 50 gramas aqui, eu tenho 50 gramas aqui. Se eu diminuir a quantidade de gramas, eu tenho hipocromia. Conseguimos entender mais ou menos como é que funciona isso? Então, o HCM ele é medido em peso. Então, se eu diminuo a hemoglobina em peso, eu tenho hipocromia, eu tenho anemia ferropriva. Se eu tenho uma hemácia muito grande, eu mexo na concentração, porque a hemoglobina é a mesma. Então, a alteração de tamanho vai me confundir na hora de liberar a hipocromia pelo CHCM. Mas às vezes eu tenho um HCM baixo e um CHCM normal. Você já tem hipocromia, você já pode botar no seu laudo hipocromia. Porque quando eu tenho os dois... E quando eu tenho os dois alterados? Porque já é uma anemia instalada, você já tem uma hipocromia tão evidente, já baixou tanto, que você já mexeu no peso e na concentração. Você só tem hemácia pequenininha com pouca hemoglobina. Então você tem alteração no HCM e no CHCM. Mas é muito comum, quando você tem o início de uma anemia, você tem um HCM já baixo e um CHCM ainda normal. Porque o peso já começou a diminuir, mas a concentração ainda não. E aí, quando você tem os dois alterados, é aquela clássica que a gente vai para a lâmina, vê hipocromia, vê microcitose, aquela que todo mundo gosta de ver. Mas o paciente já está te avisando muito antes. Como que ele está te avisando? Pelo gráfico, pelo histograma de hemácias, que as pessoas negligenciam, e pelos índices hematimétricos, se você souber avaliá-los. Sim, não é só números. Não são só números. Não exatamente. É enfeite de laudo, né? Não é. Eu já vi um laboratório que eu fui fazer um treinamento, que eu já tinha visitado esse laboratório, e aí eu falei, cadê os gráficos dos histogramas? Não, o dono do laboratório desconfigurou da impressora que estava gastando muita tinta. Ou seja, as informações riquíssimas, indispensáveis para um bom hemograma, ele tirou. Então as pessoas trabalham só com números. Cara, se fosse para fazer número, a gente teria feito matemática.
né? Administração, economia. Exatamente. Não são só números. Exatamente. E isso é para muitos setores do laboratório, sim, porque a economia, ela pode ter economia, mas tem que ter economia com qualidade. Com qualidade, exatamente. Sem qualidade não é economia. Não é economia. Não é. Sem qualidade é tiro no pé. Exato. E a gente vê muito isso, né, Joyce? Exatamente. É triste, muito. A gente pode fazer um podcast só para falar dessas economias malucas que a gente vê em laboratório. Pode. Passar controle uma vez por semana. Sim. Pois é. De 15 em 15, porque tem. Ou então só passa quando, né, deu ruim, vamos passar. A rotina é pequena, deixa juntar hemograma 3 dias para fazer num dia só. E aí ainda tem um problema também, porque o hemograma, quando ele junta, a gente não faz num tempo hábil, no tempo ideal que se pede, pode ter o controle adequado. Sim. Mas a amostra já perdeu. E aí você tem algumas alterações muito clássicas, que é macroplaqueta. Você vai ter vacuolização em neutrófilos, que num paciente a gente avalia até um caso de sepse. Uhum. E aí você tem vacuolização, pseudovacuolização, pela exposição do sangue ao EDTA, que está guardado há um tempão. Há um tempo, exatamente. Várias não alterações. Adianta, mas eu botei na refrigeração adequada. Não importa. Não importa. Né? Não importa. Gustavo, a gente já está quase terminando, mas antes de a gente terminar... Nossa, pensei que a gente fica 12 horas aqui. Passou muito rápido, né? Ainda mais quando a gente fala de laboratório, de assunto que a gente gosta, é muito rápido que passa. Mas antes de a gente terminar, a gente prometeu que a gente ia falar sobre a inteligência artificial na hematologia. Sim. Como é que está sendo isso hoje? Porque muitos estão com medo, como você falou, achando que vai perder os seus empregos, né? Pode sim perder os seus empregos aqueles que não se adaptarem a se atualizar. Sim. Mas e aí, como é que está hoje essa vivência hoje dentro do laboratório de análises clínicas, especialmente na hematologia? Joyce, sem falar a minha idade, eu acompanhei a chegada da automação. Uhum. Eu sou do tempo de trabalhar com câmara de Neubauer, rodar hematócrito, dosar hemoglobina na bioquímica com reagente hidrábica, colorimetricamente. Uhum. Aí você botava hematócrito na microcentrífuga com massinha, botava para centrifugar, estourava os tubinhos lá dentro, fazia aquela coisa. E eu comecei a estudar, eu comecei a ver a automação chegando lá no laboratório. A gente fazia pré-diluição fora para colocar no equipamento para ele só contar leucócito. Já era um avanço. Uhum. Hoje a gente tem a inteligência artificial associada à hematologia. Então a gente tem equipamentos hoje que não só fazem um hemograma contando 30 mil células em 30 segundos, como... A gente determina os flags que esse aparelho vai marcar nos pacientes. Então, por exemplo, eu quero que todo paciente acima de 10 eosinófilos ele confeccione uma lâmina. E no mesmo equipamento, ele separa essa amostra, faz o esfregaço, de acordo com o hematócrito, ele faz a inclinação, faz o esfregaço sanguíneo, cora dentro do próprio equipamento. Na mesma esteira, ele joga nos scanners digitais, faz a leitura da lâmina e ele pré-classifica para nós. E já temos empresas hoje que, além de pré-classificar, que veio a automação, né, a nova revolução industrial, a indústria 4.0, a automação, que ela chegou para tirar o profissional da bancada nos processos repetitivos. Né? Aquela história do não sufoque o artista. Então, não tem por que você pegar um profissional de qualidade e deixar ele fazendo movimentos repetitivos de apertar um botão para passar um sangue. Só que a coisa evoluiu. Então, hoje já tem uma inteligência artificial aplicada a isso. Então, para você ter uma ideia com isso que você já conhece, de equipamentos que confeccionam esfregaços, que fazem a leitura, não sei se você já viu, mas vai ser falado isso nos congressos, equipamentos que, depois que eles fazem isso tudo, ele tem uma aba escrito Análise da Inteligência Artificial. Uhum. Então, você clica nessa aba, ele tem um software que é exclusivo dessa empresa, que ele pega a leitura que ele fez da lâmina, mais os histogramas, mais a fluorescência das células, junta os algoritmos e te dá hipótese diagnóstica. Uhum. Então, você passa um sangue com uma neoplasia, ele junta as informações, vai quadro compatível com leucemia mieloide aguda a ser diagnosticada por exames tal e tal. Ele faz a hipótese diagnóstica. Como é que eu vejo isso hoje no laboratório? Uma ferramenta hoje que é impossível de se trabalhar sem ela. Uhum. Não tem mais como a gente falar em hematologia de qualidade contando plaqueta em fônio, rodando hematócrito. Né? Mas está causando medo, pânico em alguns profissionais. Nessa história de que vou perder o meu emprego.
E é exatamente isso. Quem não se qualificar, quem não acompanhar essas evoluções, quem não estudar sobre isso, quem não ler sobre isso, vai ficar sem emprego. Sim. Ponto. Joyce, a gente sabe que o mercado não é inclusivo. O mercado, eu sou biólogo, o mercado faz seleção natural. Vai fazer a seleção natural. Ah, mas o meu amigo conhece alguém que tem um laboratório que vai me arrumar um emprego lá. Ele pode te arrumar, mas você não fica. Sim. Porque o mercado vai excluir. Quem o mercado procura hoje? Os profissionais capacitados que acompanham essas evoluções e que entendem. Por exemplo, meu trabalho é questionar esses equipamentos. Meu trabalho é saber qual é a limitação dele. É saber o que ele me libera como falso negativo. O que ele está me liberando como falso negativo. É aí que eu vou trabalhar. Então eu sei que toda vez que aparece um paciente com um perfil X, ele tem uma deficiência ali. Então é nesses pacientes que eu vou trabalhar para evitar o que a gente quer? Evitar o falso negativo. Sim. Né? O verdadeiro positivo, ok. O verdadeiro negativo, ok. E o falso negativo? Então a gente trabalha muito no falso negativo e no falso positivo. Que hoje não tem como, Joyce. Com os laboratórios de grande porte fazendo 15 mil hemogramas dia, a gente não tem como fazer microscopia de todas essas lâminas. Então se investe em qualidade, se investe em automação, se investe em capacitação para que cada vez menos lâminas sejam separadas para revisão. Sim. Só que na frente desses equipamentos, precisam ter profissionais competentes e capacitados para justamente fazer essa triagem, como você disse, com qualidade. Sim. O que eu digo sempre quando eu estou fazendo um treinamento? Eu preciso diminuir o tempo de resposta, que é o que o médico quer. O hemograma nem entrou, ele está te ligando, querendo resultado. Ainda está na triagem, ele já está querendo resultado. Então, eu preciso diminuir o tempo de resposta sem perder qualidade. Essa equação é que a gente tem que alcançar, que a gente tem que chegar. Tem uma fórmula mágica? Não existe. Cada laboratório é que vai determinar essa equação de acordo com o público atendido, tamanho da rotina, equipamento que eu tenho disponível, mão de obra capacitada que eu tenho, quem são os profissionais que trabalham comigo. E aí eu consigo fazer essa equação. O quanto eu posso diminuir o tempo de resposta, o quanto de qualidade eu posso oferecer. Então eu preciso diminuir a resposta sem perder a qualidade. Isso envolve critérios de revisão de lâmina. Quais são os critérios de revisão de lâmina? Existe uma fórmula mágica? Também não existe. Cada laboratório determina seus critérios. Você trabalha no laboratório que atende geriatria. Eu trabalho no laboratório que atende pediatria. Os nossos parâmetros de revisão são diferentes. Então não existe uma fórmula mágica. Então, qual é o aparelho que eu tenho? Qual é o público que eu atendo? Quem trabalha comigo? E aí a gente vai determinando os nossos padrões para revisão de lâmina. E esses padrões, eles são variáveis, tá? Você não define isso agora e vai ficar a vida inteira trabalhando com eles. De tempos em tempos, reuniões com a equipe para a gente avaliar os nossos critérios de revisão. Estão ok? Não, eu estou vendo muito falso negativo, está passando. Então vamos ajustar esses critérios de revisão. E assim você mantém, o professor Patrick fala muito disso, a qualidade é um alvo que ele não é fixo. Então, bom, cheguei na qualidade, meus controles estão ok, então a gente descansa, senta em cima daquela plaquinha que os programas de controle mandam, meu laboratório tem excelência em qualidade. Se você parar aí, você começa a ladeira abaixo. Então, esse é um alvo que a gente tem que estar constantemente buscando esse alvo, que é a qualidade. Falando do nosso bate-papo em hematologia, é dessa forma, critério de revisão, qual é o aparelho que eu trabalho, o que ele me oferece, quais são as limitações dele, treinamento constante com a equipe, capacitação, porque a inteligência artificial, ela vem trabalhando, ela vem caminhando a passos largos, muito, a cada congresso que você vai, você vê coisas que, gente, surreal isso. Gente, é surreal. Hoje eu posso estar falando com você e estar recebendo uma imagem de um colega de um laboratório no Piauí, ele me mandando as células em tempo real, com os gráficos do paciente, para eu fazer para eu dar uma ajuda a ele aqui no que ele vai fazer com o laudo. Então, assim, hoje a gente precisa entender disso se a gente quer ser um profissional de qualidade. Não tem outro caminho. Por outro lado, tem profissionais que têm medo disso aí. Cara, o equipamento faz tudo. Quem sou eu para criticar ele? Então eu vou ficar aqui apertando o meu botão, apertando o botãozinho, né? Quando sair o sanguinho aqui, eu boto na geladeira e, cara, eu
Deixa o aparelho que ele lê 30 mil células. Uhum. Ele já fez uma avaliação da lâmina. Quem sou eu para criticar isso? E aí, esses profissionais é que o mercado vai excluir. Não tenha dúvida disso. Vai excluir. Exatamente. É assim que funciona. Isso já está acontecendo. Está acontecendo, já está acontecendo. Não está muito distante para, digamos assim, piorar. Piorar o que eu digo, a sensação desse medo. Sim. Né? E as pessoas precisam entender que a capacitação ela é o ideal. O ideal. Né? Você falou da qualidade e veio muito na minha cabeça uma coisa que eu tenho visto muito. Eu citar que eu tenho qualidade, faço com qualidade e posto nas redes sociais uma coisa que não está dentro da qualidade. Isso me preocupa. Sim. Né? Às vezes eu fico até com vontade de comentar, mas eu falo, se segura. É um perigo. É um perigo. A rede social hoje é um perigo. Exatamente. Porque qualquer pessoa pode fazer uma página de qualquer coisa e dizer o que ela quiser. Referências bibliográficas, vozes da minha cabeça. Isso aí. Estudos baseados em mim mesmo. Exato. Então você vê coisas que as pessoas me marcam. Eu falo, não faz isso, porque o dedo coça. Coça, isso. Mas eu também não vou ser antiético de comentar na postagem da pessoa. Sim. Mas para esse aluno, para esse colega que me marcou, eu vou no privado. Sim, E aí eu explico como funciona. Porque você vê cada coisa Absurda. assustadora. E são de locais conhecidos, que me deixa muito preocupada, grandes, né? Mas que talvez não estão tendo conhecimento do que está sendo feito, porque não está tendo acompanhamento. Exatamente. Né? Então eu falo muito para minha galera lá que me manda alguma coisa, ou que está sempre na sala de aula comentando, porque estão em um períodos de visitas, e eu sempre falo para eles, gente, o certo é o certo. Que mesmo referência, que ninguém faça. exatamente, que referência foi essa? E aí muitos entram na dúvida da seguinte forma, mas se eu fizer o certo, muitos vão me criticar. Que seja criticado. O que é importante é o paciente que está na ponta, exatamente, esperando o nosso resultado. Entendeu? E isso está me deixando bastante preocupada, porque as pessoas estão ignorando muita coisa. Você diz uma coisa muito importante. O certo é o certo mesmo que ninguém faça. E o errado é errado mesmo que todo mundo faça. Exato. Então, exatamente. Cara, eu sempre falo com os alunos sobre isso. Não negocie o que você aprendeu. Exatamente. Não negocie. Ah, mas eu tenho que trabalhar e lá eles fazem assim. Então ali não é um lugar para você. Ali não é lugar. Se você preza pela sua carreira, se você preza pelo teu nome, os laudos que vão sair com seu carimbo, não é lugar para você. Não tem como compartilhar isso. Não tem como compactuar com isso. Sim. E cabe isso. A gente que veio de uma escola onde a gente aprendeu o correto, isso chega a ferir. Sabe? É muito complicado. E hoje você vê muito isso. Então eu falo para eles, vejam até as páginas que vocês seguem nas redes sociais. Isso é importante. Vê quem é que você está seguindo, vê quem é o profissional que está lá falando, fazendo uma live, postando alguma coisa. Vê quem é o cara. Né? Pergunta. A gente, por exemplo, a gente vive no nicho da hematologia, então a gente conhece muita gente. Então, pô, fala uma página legal para eu. Pô, segue fulano de tal, segue fulano. São pessoas que a gente conhece, que tem qualidade. Agora, os caras seguem lá, sai lá da onde, aí o cara... Gente, tu vê cada coisa assim, absurda. Sim. Erros. Gritante. E aí, assim, você vê lá a curtida, e que legal, vou compartilhar com o pessoal. Aí o cara marca um monte de gente, olha, veja isso. Meu Deus, e olha a desinformação sendo compartilhada numa velocidade da internet. Da luz. Uma velocidade da internet. Exatamente. Exatamente. Complicado. E isso a gente vê... Então, assim, a gente tem um compromisso. Sim. Eu tenho uma página profissional, você tem uma empresa, então a gente tem esse compromisso de... As pessoas falam... Gustavo, isso é correto? Se eu não souber, eu falei, olha, deixa eu dar uma pesquisada. Vou buscar. Olha, é correto, confia. Então posso postar. Pode colocar lá que isso é legal a beça. Não, esquece isso, por isso. E hoje a informação, Joyce, ela é muito fácil. Tanto a certa quanto a errada. Sim. Então eu falo sempre pro pessoal, busquem fontes seguras, para você não ser enganado. E aí eu ouço muito isso. Nossa, eu fiz estágio em outro lugar e lá não era assim, não. Aí o meu medo de perguntar, pergunto como é que era ou não? Eu fico com medo. Pergunto como é que era ou deixo pra lá, mas eu fico assim, como é que era? Cara, e o que eu ouço é assustador. É assustador. Eu às vezes eu fico até com vergonha, vontade de falar, mas aí a gente sabe que vai gerar uma confusão, né? Um problema muito grande. Então aí a gente
fica quieto. Mas todo mundo que vem é isso que você falou. Sempre oriento a mesma coisa para que não tenha esse problema maior e que não saia dali levando aquele erro para um multiplicando outro aquela lugar. informação. Exatamente. E a inteligência artificial hoje, ela é uma ferramenta que a gente não vive mais sem ela. Sim. Não vive mais. Ela te ajuda em tudo. Em tudo. Em tudo. Só que a gente tem que saber usar. Eu falo muito isso aqui. Eu já falei isso com o Patrick também uma vez no nosso podcast, porque a gente também comentou sobre inteligência artificial. Eu não critico, Sim. né? Eu critico as pessoas que não sabem utilizar, porque você tem que pedir ajuda a ela de uma forma certa e não pedir ela para fazer por você. Exatamente. E aí eu peço para ela fazer tudo e eu nem sequer me dou o trabalho de verificar. Então eu fico cada vez mais distante, sim, cada vez mais longe, achando que isso é bom para mim. Me dei bem, fiz um trabalho da faculdade, tirei 10. Só que profissional você vai ser quando você se formar? Você está longe daquilo que está crescendo, que está evoluindo, que está mergulhando, que está aprofundando. Sim. E aí vai ser o profissional que fala assim, nossa, essa área, eu tô arrependido de ter feito essa área, porque eu não encontro emprego. Aí a pergunta que eu faço é, quem é você? Quem é você? Entende? Porque eu falo, Joyce, sem medo de errar, o bom profissional, a gente não encontra no mercado sem emprego. Não encontra. Fulano, tem uma vaga aqui, você, cara, não posso, tô com 3 empregos já, não tem como. Porque os caras estão empregados. Sim. Porque eles são procurados. Agora, o cara não quer nada com a vida. O cara vive à base do chat GPT, que é bacana. Mas como você disse, a gente tem que saber usar essa informação. Sim. Outro dia eu usei, tinha que fazer um cálculo de milimol, e eu não lembro mais como é que faz isso. Nem tudo a gente vai lembrar. Número de moles do soluto, quando você vai preparar uma coisa no laboratório. Eu falei, gente, chat GPT. Você colocou os valores lá e tal, e ele fez o cálculo bonitinho, a gente conferiu, estava certo. Vamos que vamos, partimos para o próximo passo. Então a gente ia ficar tentando lembrar da aula da faculdade, calcular o número do soluto. Então, cara, ele te ajuda muito. Sim. Mas você precisa revisar aquilo. E tem uma frase de um autor que eu botei até na minha dissertação de mestrado, não lembro bem o nome dele, mas ele falou uma coisa muito bacana. Ignorar a inteligência artificial não tem mais como. Mas depender exclusivamente dela também é um erro. Então, o melhor a fazer é a associação. Uma agregação, né? Uma agregação do teu conhecimento com o advento da inteligência artificial, que está cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, cada vez mais inteligente. Sim. Né? E cada vez mais rápido. O público procura isso. Sim. Se você posta alguma coisa lá com 2 páginas, o cara não lê. Se você posta uma publicação lá, um vídeo com 3 minutos... Ele não termina nem de assistir. Só se for muito interessante. Muito. Porque agora é o aprendizado microlearning. Né? Tô aprendendo vários termos. Aprendizado microlearning. São 20 segundos. 15 segundos. E aí, se o cara se interessar, ele clica e vai na postagem lá para ele ver. Pra olhar. Porque o cara não quer. Ele não quer. Verdade. Eu tô gravando uma pós agora, que são 8 horas de aula. Mas o diretor, ele quer que... Olha só que loucura. Que os módulos sejam gravados de 15 em 15 minutos. Pensa gravar 8 horas de 15 em 15 minutos. Mas é o tal do aprendizado microlearning. Para aprender ali o aluno... 15 minutos ele assiste. Dentro do ônibus, no Uber. Isso. Se ele abre a aula, tem 45 minutos, ele fala, cara, não Daqui vai a pouco dar eu tempo. vejo. Daqui a pouco eu vejo. E não vê. Exatamente. A gente está vivendo isso aí. E no laboratório, a mesma coisa. É cada vez mais rápido, cada vez mais intenso, cada vez mais inteligente. As máquinas estão cada vez mais independentes. Sim. Isso é um perigo para essa galera que aperta o botão e deixa lá. Ela é independente. Né? É o aprendizado da máquina, não é só a inteligência artificial. É o machine learning, é o aprendizado da máquina. Então, ela faz o hemograma, ela confronta as informações e ela toma decisões. Se o resultado for assim, a suspeita é essa. Se o resultado for assado, a suspeita é aquela. Então, você pega a faca e o queijo. Agora, o cara que pega aquilo e entrega para o médico, ele está afadado a ladeira abaixo. O cara que pega aquilo e confronta aquilo, peraí, vamos ver o gráfico, vamos olhar esse gráfico aqui, vamos olhar a dispersão, vamos olhar essa lâmina, vou abrir lá o scanner, vou dar uma olhada. Não, só que realmente ele pré-classificou, mas eu não concordo. E aí, cara, é isso que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa entender disso.
Então, na nossa pergunta inicial, né, a inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Não vai. Quem vai roubar teu emprego é quem entende dela. E não a máquina. E não a máquina. Exatamente. E não a máquina. Gustavo, obrigada. Pô, prazerzaço, prazer Amei. foi meu. Muito Tinha legal. muito assunto ainda pra gente falar, mas o tempo não deu, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma oportunidade. E eu tenho, né, um patrocínio, digamos assim, de uma empresa Creative, que ela que me cede todas as lembrancinhas que eu consigo dar para os meus convidados. E eu fico muito feliz, porque é a carinha do Pod Capacita. Poxa, que legal. É bonitinha, né? E aí eu queria te dar a lembrancinha por ter muito participado obrigado. Aqui conosco. Poxa, muito bacana. Joyce, eu que te agradeço. Para mim foi um prazer sentar aqui nesse lugar que eu já vi pela internet que grandes profissionais já tiveram sentados aqui. Sim. Então, eu me sinto bastante honrado pelo convite e parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse é o caminho. No seu trabalho, que você compartilhe essas informações e parabéns. Espero voltar aqui numa outra oportunidade para a gente falar de outros assuntos. Estou sempre à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu já estou vendo já algo aí para a gente fazer, que eu queria fazer uma mesa redonda. Muito legal. Né? Com Rodolfo, Patrick, sim, com você, não vou falar senhor, né? Porque, não, por favor. Com você e com Milena Cabral. Nossa, que legal. Ia ficar top demais. Eu não vou ter internet para baixar essas fotos, não. Não teria internet para baixar essas fotos. Ia ficar muito bom. E eu já falei isso para eles sabem disso. Para mim será uma honra. Marca o dia e a gente bate esse papo. Agora a gente está num novo estúdio, né? É o mesmo do anterior, mas num local diferente. Muito legal. Maior. E agora a gente vai ter até um espaço aí pra gente programar isso. Olha né? Isso. Olha não isso. Já olha até isso. Vi ali. Evolução e crescimento. Né não? Muito bom. E vamos marcar isso. E agora eu acho que vai ter até público, então a gente já pode até chamar alguém para poder vir participar, né? Junto com a gente. Perguntas da plateia. Exatamente. Eu sou meio assim, eu começo a viajar. Então, na hora que eu vi o espaço ali, eu já pensei nisso. Já começo a viajar, já pensar em outras coisas. Eu já imaginei a gente ali já fazendo isso acontecer. Ótimo, conte comigo. Gustavo, conte comigo. Muito obrigada. Prazer foi meu. Tá, eu te agradeço. Né? Estou à disposição, se precisar. Vou postar lá na página. Gente, ó, eu ganhei o Pod Capacita. Eu estive aqui de verdade. Se eu pudesse fazer aquela camisa, Pod Capacita, eu fui. Né? Gente, eu acho justo, hein? Gente, legal, ganhei. Vou postar lá na página. Obrigada. Muito legal. E parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que você faz. Obrigada, de verdade. Fiquei feliz. E vamos marcar, então. Tá? Estou aí, estamos aí. Pessoal, muito obrigada. Continue conosco nos próximos episódios, que tem mais. E tchau, tchau. Até o próximo. Beijo e até a próxima.